muito no processo de reorganização do PT, mas também da reorganização da esquerda, do tal campo democrático em todo o estado do Rio de Janeiro. Nós tínhamos 11 vereadores em todo o estado. Nós, na eleição de 2016, tínhamos lançados, então, somente 4 candidatos a prefeitos e a prefeitas em todo o estado. Nós viemos para a eleição de 2020, onde nós lançamos 26 candidatos a prefeito e prefeita e aumentamos o nosso número de vereadores de 11 para 23 vereadores e vereadoras eleitas em todo o estado do Rio de Janeiro. Depois veio um desafio, que era, primeiro, a resistência ao governo Bolsonaro. Ninguém sabia como é que seria isso. Nós, em algumas conversas no início, eu quero dizer que até a gente menosprezava um pouco a força do bolsonarismo. A gente dizia que aquilo ali era um gueto, que aquilo ali não tinha teto, que aquilo ali não ia ter capilaridade, e o que eles fizeram foi uma verdadeira lavagem cerebral. Entraram para dentro das igrejas, a maioria deles usaram o púlpito da igreja para poder disseminar fake news, para poder construir ali um processo de demonização da política, demonização da esquerda, demonização do Lula, mas a resistência à verdade, ela sempre prevalece. Tivemos, nas eleições do ano de 2022, eu quero dizer, a eleição mais importante das nossas vidas. Quero dizer que foi a eleição mais importante da história desse país. Porque se a gente perde as eleições de 2022, não estava em risco o projeto de um partido político ou em risco o projeto político de um campo político do Brasil. O que estava em risco nas eleições de 2022 era a história de um país, era a democracia de um país. E quando nós conseguimos construir em cada município, em cada bairro, em cada estado desse país, esse debate, prevaleceu a verdade e conseguimos eleger o presidente Lula, presidente da República Federativa do Brasil. E só foi possível isso graças ao esforço de cada um e cada uma aqui de vocês. E por isso que eu estou aqui abrindo essa plenária, primeiro para agradecer. Agradecer em nome do presidente Lula, agradecer em nome da presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, de toda a executiva estadual do PT do Rio, porque a gente sabe que não foi fácil. Não foi fácil vencer o bolsonarismo. Não foi fácil ficar sozinho em cada praça, em cada esquina, sendo xingado, apedrejado, olhado com cara feia, ser chamado de ladrão. E a gente vê o que estava acontecendo no nosso país. Não foi fácil a gente enfrentar no estado do Rio de Janeiro os bolsonaristas e sequer eles apontarem uma obra sequer que o Bolsonaro fez no estado do Rio de Janeiro em 4 anos. Eu passava por cada canto desse estado, por cada cidade, e quando eu era interpelado eu perguntava isso. Mas qual foi o Instituto Federal que o Bolsonaro trouxe para o Rio de Janeiro? Qual foi a rodovia federal que ele construiu? Qual foi o posto de saúde? Qual foi o hospital de referência? Muito pelo contrário, o que a gente viu foi um projeto de destruição. E não era um projeto de destruição à toa, não. Aquilo ali era para acabar com as universidades, era para acabar com a política ambiental, era para acabar com a política de ciência e tecnologia, era para o povo morrer de fome, por isso que acabaram com a Bolsa Família. Aquilo era um projeto de país, porque quanto mais a ignorância prevalecesse, mais eles iam se perpetuar no país. E por isso nós vencemos. Porque não foi uma eleição onde o PT venceu. Nós vencemos com o campo democrático desse país. Vencemos com gente que sempre discordou da gente, que sempre construiu uma oposição, mas construiu uma oposição sobre projeto político, sobre projeto de Brasil, sobre visão de Estado. Não dessa maneira que eles fizeram nos últimos 4 anos. E agora, companheiros e companheiras, nós temos uma missão imensa que o nosso presidente Lula está liderando, que é reconstruir o Brasil. Às vezes a gente fala em reconstruir o Brasil e parece meio utópico. Meu Deus, reconstruir o Brasil. Mas reconstruir o Brasil é a gente trabalhar por cada programa que existia nesse país. Porque com cada programa que a gente reconstrua e que a gente aponta como perspectiva, a gente está mudando a vida das pessoas. Quando o presidente Lula aprova o Bolsa Família, nós já estamos tirando milhares e milhares da linha da pobreza do Brasil. Quando a gente aponta a perspectiva da volta do Minha Casa Minha Vida,
a gente vê que várias pessoas que estão debaixo das pontes, sem perspectiva de moradia, vão ter em breve um sonho de novo da casa própria. E eu lembro, gente, por onde eu passava, às vezes as nossas políticas sociais elas foram meio naturalizadas. Parece que tudo já existia. E eu lembro, eu vinha conversando com a Iliana e com o Ricardinho agora no carro. Nós que fomos membros do movimento estudantil, somos agora dirigentes partidários. Eu lembro que quando a gente fazia movimento estudantil, lá no início dos anos 2000, as pessoas não tinham direito de entrar na universidade. E elas não tinham direito de entrar na universidade porque a primeira barreira delas era conseguir pagar a taxa de inscrição. Porque todo mundo lembra que naquela época se pagava uma taxa de inscrição para cada universidade pública desse país. E muitas das vezes, aquele estudante pobre, os raros que conseguiram terminar o terceiro ano, já tinha ali o seu primeiro muro, porque ali já era a primeira decisão de escolher qual era a taxa de inscrição que ia se pagar. Eu lembro também que as pessoas não tinham a casa própria, porque a gente, importante a gente lembrar que no começo dos anos 2000, a Caixa Econômica Federal só parcelava o seu bem próprio quando se tinha 50% de entrada. E quem tinha 50% de entrada por imóvel nesse Brasil? Então ninguém tinha acesso a isso. Eu lembro também a necessidade de ter um carro zero. E os parcelamentos eram só em 12 ou no máximo 24 vezes. E quando veio as nossas políticas, nós conseguimos romper todas essas barreiras. Nós construímos o acesso à universidade, construímos o ProUni, o REUNI, avançamos nas políticas educacionais. Quando nós assumimos a presidência da República, nós construímos o maior programa de moradia popular, que foi o Minha Casa Minha Vida, que existe até hoje e está sendo reconstruído hoje. Eu lembro que nós construímos política de acesso ao carro zero, a poder entrar nos aeroportos. Isso tudo foi obra do PT, isso tudo foi obra nossa. E nós precisamos estar de cabeça erguida, trabalhando esse paralelo do que era antes, do que foi nesse período do Bolsonaro e quais são os desafios que estão colocados agora no Brasil. Não é simples. Às vezes, em muitas conversas de bares, o pessoal fala assim: poxa, agora não tem mais estação, o verão chove, o outono faz calor, o inverno começa, de manhã é calor, à noite chove. Essa mudança climática a gente não consegue entender porque o tempo está assim. Está assim, gente, porque nunca se desmatou tanto. Está assim porque nos últimos 4 anos o que aconteceu no Brasil na política ambiental foi um verdadeiro barbárie, um verdadeiro crime contra a Amazônia. E isso não mexe só na política ambiental do Brasil, nas nossas estações, nas questões climáticas, mexe na geopolítica ambiental do mundo inteiro. E por isso que o mundo também olhou para o Brasil, vendo a importância do Brasil. Por isso que a gente vê um presidente que volta a participar dos principais grupos de políticas do mundo, o G7, reorganiza o G20, reorganiza a América Latina como um grande polo de poder. É disso que nós estamos falando. E é em cima desse alicerce da consolidação do governo Lula que nós vamos organizar cada diretório para as eleições do ano que vem. Eu vejo aqui, gente, vários companheiros velhos de guerra. Eu hoje tenho 36 anos, estou no meu primeiro mandato como presidente estadual do PT, mas sou filiado ao PT desde meus 14 anos. Meu primeiro cargo de direção foi aos 19. Eu já fui 3 vezes na executivo estadual, já fui membro da direção nacional do PT, e eu tenho um compromisso, e tem que ser um compromisso de todos nós. O PT tem que voltar a se renovar. Tem que ter mais jovens, tem que ter mais mulheres, tem que ter mais negro, tem que ter LGBTQIA+, tem que ter pessoas com deficiência. Nós precisamos ter um compromisso com a renovação partidária. E isso quer dizer que nós estamos abrindo mão da nossa história? Não, muito pelo contrário. Nós estamos dizendo que é aquilo que é o partido que a gente entrou, que a gente confia, que a gente acredita, e só assim a gente vai construir a diferença na sociedade. Só assim que nós vamos eleger vereadores e vereadoras que vão subir em tribunas como essa para poder fazer a diferença. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Sou presidente estadual do PT, já conversei com o presidente Lula, já conversei com a presidenta Gleice. Eu não vou para as eleições municipais preocupado em eleger companheiros e companheiras que não têm compromisso
histórico, com aquilo que a gente defende, com as nossas bandeiras. Não esteja preocupado em botar mais uma estrelinha à frente, para a gente poder estar passando. Depois é um dia de comemoração, elegemos. E depois 10 dias de tortura, porque não sobe na tribuna, porque está defendendo coisa A, B ou C. Eu, graças a Deus, desde que eu assumi o PT, junto com Eliane e Ricardinho, toda nessa executiva estadual, conseguimos montar uma grande frente de ação para a gente poder botar o PT do Rio de Janeiro no rumo certo, botar o PT no rumo de crescimento, que a gente possa cada vez mais fortalecer a base, que a gente possa cada vez mais fortalecer os diretores municipais. Nós temos um grande desafio que está colocado agora. Vai ser a primeira eleição onde nós vamos disputar uma eleição, gente, com federação. Então nós vamos ter que conciliar os interesses. E nós já estamos desde o mês passado fazendo inúmeras conversas, tanto com os companheiros do PV, quanto os companheiros do PCdoB, para a gente poder amadurecer os critérios de construção, porque não adianta nós do PT fazer um trabalho hercúleo em cada diretório municipal, montar nominata para a gente entrar gente boa, para a gente poder eleger gente da nossa base e vir algum malandro entrar no PV ou no PCdoB para poder tomar nossa vaga. Isso nós não vamos admitir. Isso é um compromisso nosso. A direção está trabalhando muito com isso. Ao mesmo tempo, nós temos alguns desafios e algumas situações que nos limitam. Isso é importante dizer. Nós temos muitas limitações financeiras, nós ainda estamos pagando muita dívida de campanha de eleições desde 2014. Nós vivenciamos períodos quase mês a mês de poder ter retenção do nosso fundo partidário, mas mesmo assim, nós temos trabalhado muito na reorganização financeira do PT do Rio. Nós conseguimos garantir que desde 2017 não tinha um seminário no Rio de Janeiro com participação de todos os diretórios municipais organizados, garantindo hospedagem, alimentação, garantindo a presença da presidenta nacional do PT, de ministros do governo Lula, mostrando a importância que tem o diretório municipal do Rio de Janeiro, o diretório estadual do Rio de Janeiro para o PT nacional, para o presidente Lula. Nós estamos trabalhando um processo de organização para a gente poder ter mais capilaridade, para a gente poder uniformizar as nossas comunicações, para a gente poder ter uma presença em cada cidade mais viva. Pô, João, mas isso eu queria muito alugar uma sede da minha cidade. Hoje, infelizmente, essa não é a nossa realidade. Nós não vamos poder fazer isso, mas nós temos hoje vários outros mecanismos que a gente possa estar presente, de que a gente possa estar fazer política, que a gente possa dar visibilidade, o que o PT precisa em cada cidade dessa. E por isso que nós estamos aqui, porque hoje nós estamos montando uma plenária, que é a plenária de organização para o nosso seminário regional. Por quê? Porque nós estamos muito acumulados, nós estamos andando esse estado inteiro, nós vamos fazer reunião em todas as regiões do estado, nós vamos visitar cada cidade, nós vamos dialogar como é que vai ser a construção de cada chapa. Agora, gente, esse desafio não é um desafio só meu. Esse é um desafio de cada um e cada uma, de cada dirigente que está aqui. Por quê? Porque vai ter que ser um trabalho de formiguinha. Nós fizemos, na direção estadual do PT, agora, todo mundo lembra que na eleição de 2018, o PT elegeu 3 deputados estaduais. O PT elegeu 2 deputados federais e só um do propósito, que o Pacó foi eleito na última eleição e não pode tomar posse por causa de uma perseguição judicial que tinha contra ele. Todo mundo dizia que o PT do Rio estava disseminado, que não ia eleger, não ia crescer, aqui no Rio o bolsonarismo era muito vivo, que aqui a gente só tinha uma prefeitura, que aqui nós não íamos construir absolutamente nada. E nós, que está aqui, Sara, Ricardinho, Eliana, e eu estou repetindo isso, gente, porque a nossa gestão não é uma gestão do João, é uma gestão coletiva, é uma gestão onde todo mundo trabalha, é uma gestão onde a gente dialoga processos importantes de construção. E nós saímos toda para a construção das eleições de 2022, visitando cidade a cidade, pedindo, conclamando para cada companheiro e companheira colocar seu nome à disposição para poder ser candidato a deputado federal ou estadual, para a gente poder ter voto em todas as regiões do estado, em todos os municípios, porque isso era fundamental na construção da chapa estadual e federal. Nós trabalhamos muito na construção de um campo, que não era só do PT, era o PSD, era o PSOL, eram os companheiros do PDT, para a gente poder reconstruir o campo democrático popular. E o PT do Rio acertou muito
optou fazer a aliança com o PSD na chapa encabeçada pelo governador Marcelo Freixo, que merece uma salva de palmas nossa, que foi o defensor ferrenho do projeto em cada cidade desse estado e conseguiu alcançar 28%. O PT do Rio acertou muito quando nós lançamos o nosso companheiro André Silveira ao Senado, mesmo que perdido a eleição, porque na vida é assim. A gente na política não está e não coloca só o nosso nome à disposição para ganhar uma eleição. Nós também colocamos o nosso nome à disposição para uma construção partidária, para um projeto político coletivo. E o que o André fez foi, mais uma vez, mostrar o seu compromisso com o Partido dos Trabalhadores, porque desde o início da sua eleição já sabia que era uma eleição muito complicada, porque o PSB não cumpriu o acordo do Senado e, mesmo assim, o André falou que não ia vacilar com o PT. Até o final ser candidato ao Senado do presidente Lula e andou com a gente por todo o estado, defendendo o seu legado à frente da Assembleia Legislativa, e isso resultou numa eleição de 7 deputados estaduais do Partido dos Trabalhadores, dos 7 sendo 5 mulheres, um feito histórico na história da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e a eleição de 5 deputados federais, construindo o maior crescimento eleitoral do PT no Brasil. Isso está aprovado por todo mundo. E o que nós queremos aqui é fazer essa construção consistente, essa construção programática de um projeto de cidade, com cada cidade que está aqui, é com Araruama, é com Saquarema, é com Iguaba, é com São Pedro, é com Búzios, é com Cabo Frio, é com Rio das Ostras, é disso que nós estamos falando. Agora isso vai ter que ser um trabalho de todos nós, e eu tenho certeza que já na plenária a gente está assim, nós podemos sair daqui com um grande resultado eleitoral da região dos Lagos. Aqui na região dos Lagos, nós já tivemos muita presença. Nós já tivemos vereador em Saquarema, nós temos vereador aqui em Araruama, nós já tivemos prefeito em São Pedro da Aldeia, nós já tivemos vereador em Cabo Frio, nós já tivemos vereador em São Pedro da Aldeia. Então, nós já tivemos vice-prefeito em Arraial do Cabo, nós já tivemos vereador em Arraial do Cabo. Então, o que nós estamos apontando aqui é uma perspectiva clara de crescimento consistente da região. E eu tenho certeza que com todos vocês, nós vamos ter um caminho muito merecido nessa construção, que vai ser uma construção longa, porque nós estamos aí um ano para a eleição. Nós vamos enfrentar todos esses desafios que eu coloquei da federação, mas eu tenho certeza que nós vamos sair muito fortalecidos, muita altivez desse processo aqui na região. Vamos pegar toda a referência que a gente tem do governo de Maricá, do nosso prefeito Fabiano Lopes, que já falou para mim que está à disposição de cada cidade para poder fazer uma plenária em cada cidade, para a gente discutir o modo petista de governar. A gente sabe que toda cidade às vezes não tem condição de implementar todas as políticas que Maricá tem, porque Maricá tem o advento do ROIT, e aí lá proporciona fazer mais política, mas para cada cidade a gente pode levar um programa social que o PT defenda e apresentar isso para a sociedade, que eu tenho certeza que onde o PT governa, a gente muda a vida das pessoas. Então, gente, meu muito obrigado pelo dia de hoje.